Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa classe de catecúmenos, sala de integração, e louvamos a Deus pela tecnologia que Ele nos concede e em momentos tão difíceis, nos achegar até os amados para o maior aprendizado da palavra do Senhor e conforme a vontade do Senhor, no devido tempo, os irmãos estarem professando a sua fé publicamente em Cristo Jesus e também para aqueles que ainda não são o batismo. E falando justamente nesse assunto, este é o tema para a nossa aula de hoje, a lição de número 10 da nossa apostila. Como eu bem coloquei lá no grupo, nós sugerimos que os irmãos façam um complemento, né, de leitura com os nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior. Mas, sobretudo, como eu deixei claro lá, fazer a leitura do capítulo 28 da Confissão de Fé, e os irmãos que puderem, da Confissão de Fé de Westminster reformada, que creio que será muito proveitoso para os amados irmãos. Como os irmãos bem sabem, essa aula está sendo gravada, mas os irmãos podem interagir, fazer perguntas e colocações aqui no chat do YouTube e bem como também no nosso grupo de WhatsApp. Não esqueçam de deixar a presença tanto aqui no chat como também lá no nosso grupo. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos primeiramente alguns aspectos, nós vamos trabalhar a parte conceitual e posteriormente, após a parte conceitual, vamos dar uma pequena olhada no texto de Marcos capítulo 1, dos versos 7 e o verso 8, acerca do testemunho de João Batista em relação a Jesus Cristo. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele iluminação para o entendimento das suas verdades e da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai, muito obrigado por esse privilégio, sobretudo, Senhor, pela vida de cada um e de cada família representada. Que o Senhor, ó Deus, esteja nutrindo no coração destes amados a tua palavra, o teu entendimento, no devido tempo, conforme a tua vontade, que eles estejam, ó Deus, proferindo a fé em Cristo, para aqueles que ainda não são batizados, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a tecnologia para podermos aprender mais de Ti. Nos ilumina, nos dá o entendimento da Tua palavra, é assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Primeiramente, meus amados irmãos, nós precisamos entender o que é um sacramento. A Igreja Presbiteriana do Brasil e, sobretudo, através de uma herança desde dos pais, dos nossos pais da Reforma, na verdade ainda pré-reformadores, né? Nós entendemos que existem apenas dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Conquanto a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai adotar cerca de 7 sacramentos, nós entendemos que os sacramentos são apenas 2, e esses sacramentos eles foram instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento, então, é um ato, é uma ação visível da graça de Deus que ocorreu de forma invisível. Então, é um ato visível que tipifica, que simboliza algo advindo da graça de Deus de forma invisível. Então, o batismo, ele externaliza aquilo que internamente o próprio Deus, pela mediação de Cristo, com o auxílio do Espírito,
produziu em nossos corações. Então, por isso ser um sacramento e também ser instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, então, primeiramente, ele é algo simbólico que vai externalizar de forma pública aquilo que Deus produziu no indivíduo. Então, nós temos que entender que, primeiramente, existe o batismo para o arrependimento, ou batismo para a salvação. Nesse ato de batismo para o arrependimento, ou batismo para a salvação, nós temos que compreender que para este ato se necessita, logicamente, do auxílio do Espírito Santo de Deus, que testifica com o meu espírito a obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um ato de lavar, de purificar. E o batismo, então, ele é um ato externo que simboliza a minha purificação, o meu lavar, o meu limpar, a novidade de vida. Então, o batismo, ele tem o seu aspecto desta maneira. Um outro sentido, um outro aspecto também do batismo é que ele não só é o batismo para a salvação, mas nós temos que entender que nós fazemos parte de uma tradição aliancista. Então, o batismo ele também é um aspecto de selo, na verdade, um aspecto de promessa. E o batismo, que é instituído no Novo Testamento, como a água, ele não vem do nada, ele não é algo que está desassociado do ensinamento do Antigo Testamento. Não. O batismo, ele é oriundo da circuncisão, ou seja, quando a criança, o menino, era levado ao 8º dia para ser cortado seu prepúcio do seu órgão genital. Então, o que acontece? Nós vamos compreender que, conquanto ali o ato da circuncisão também era um ato de derramar de sangue, de expiação de pecado, mas também um ato de fé, na certeza de que Deus, conforme a sua vontade, aquela pessoa faria parte agora, aquele menino faria parte da aliança. Então, nós temos um aspecto aliancista. E esta é a progressividade da revelação. Então, os atos, a instituição de algo no Novo Testamento não está desassociado do Antigo Testamento. Então, o batismo ele vai ter a sua ligação com a circuncisão. É tanto que o próprio Abraão, mesmo depois de velho, ele é circuncidado. Ou seja, para simbolizar esse ato de purificação. E o próprio ato da circuncisão, para você ter uma ideia, no seu sentido biológico, no seu sentido prático, ele era muito benéfico para a sociedade de Israel. E, inclusive, evitava para as mulheres doenças que poderiam ser transmitidas sexualmente. E também uma concepção de asepsia, de limpeza para o órgão masculino. Então, era um ato espiritual, mas, ao mesmo tempo, tinha um benefício também natural, um benefício
social e humano. Então, percebam o cuidado de Deus, o zelo de Deus por cada detalhe, e como Deus, então, ele é magnífico, ele é glorioso, porque ele pensa, ele projeta, ele planeja, ele arquiteta todas as coisas de forma perfeita. E então nós vamos ter o elemento. Se nós tínhamos um elemento no Antigo Testamento, que era algo específico, simbolizando a representatividade, e era o menino, e esse elemento era este corte, o derramar do sangue, nós temos um novo elemento introduzido no Novo Testamento, que é a água. E também a água agora tem o intuito de purificar, de limpar. E se nós observarmos, a água não só ela vai ter um sentido, nesse sentido espiritual, este é o elemento e não tem por que nós substituirmos esse elemento da água. A água tem um papel fundamental também na vida humana. O nosso planeta, embora seja chamado de Terra, ele é formado da sua maior parte de água. E a água também faz parte da necessidade humana. Conquanto, por exemplo, um ser humano ele consegue, por exemplo, passar 10, 20 dias sem comer, mas ele não consegue passar mais de 3, 4 dias sem água, por exemplo. Então, a água ela é um elemento essencial, e ela é um elemento muito importante para várias funções do nosso organismo, seja para a digestão, seja para limpar, para lavar, e tomamos banho com a água, percebe? Então é um elemento de uso comum e é um elemento de grande importância para a sobrevivência humana. Então não é à toa que Deus ele estabelece, ele institui elementos. Então o elemento também deve ser levado em consideração. Então nós observamos que existe o batismo para a salvação, o batismo que é um sacramento, é um ato externo, simbolizando aquilo que foi feito internamente. O batismo para a profissão de fé, ele necessita, para a salvação, de arrependimento e da confissão, e é logicamente que aí então você é batizado, e aí nós chegamos no elemento, que é o elemento água. Mas ainda há alguns aspectos do batismo que é fundamental. Veja, primeiramente, o batismo ele é salvífico, mas também nós temos que compreender o sentido aliancista. E é por isso que as igrejas reformadas, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota o batismo de crianças. Por exemplo, a criança no Antigo Testamento, o menino, ele não tinha opção. Não era ele perguntado se ele deveria ou não ser circuncidado. Aquilo ali, então, era um ato de fé dos pais para introduzir aquela criança na aliança, no povo de Deus. Não que o batismo, e aí, diferentemente dos católicos, o batismo não nos torna ou não nos concede a salvação. Não. Nós vivemos, através do batismo infantil, por exemplo, vivemos uma promessa na esperança de que Deus, no devido tempo, ele irá trazer aquela criança à razão e ela confessará o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, o batismo ele não salva. Inclusive,
em relação também aos adultos, porque nós podemos ter muitas pessoas batizadas na igreja visível, e isso foi um tema que nós vimos, na igreja visível, mas não fazer parte da igreja invisível. Então, o batismo, ele não nos garante salvação, senão o ladrão na cruz com Cristo, que o próprio Cristo diz que ainda hoje ele estará com o Senhor no seu reino, ele deveria então ser batizado para ser garantida a salvação. E não há tempo para ele ser batizado. Então, o ato interno, ele é a essência. O ato externo é o testemunho da fé, e aí eu externalizo essa fé, eu torno essa fé pública para os demais, como testemunho da minha salvação em Cristo Jesus. Então, o batismo tem essas concepções. Ora, mas como então nós devemos batizar? Como nós devemos batizar? E aí existem 3 aspectos do batismo, né? O batismo por imersão, o batismo por afusão e o batismo por aspersão. No caso, o imersão, ou a pessoa ela é emergida, mergulhada na água. O batismo por efusão, né, há um elemento que joga a água nas pessoas, né? E o batismo por aspersão é justamente você jogar a água ou jogar a água na cabeça da pessoa, né? Então, a nossa confissão ela não vai dizer que o batismo por imersão, o batismo por afusão, ele é um batismo errado e pecaminoso, mas ele vai dar preferência ao batismo por aspersão. Se nós muito bem pensarmos aonde se batizava normalmente, e a gente tem uma ideia errônea, principalmente no Rio Jordão, não era um rio fundo, era um rio bastante raso. Pelo menos naquela época, alguns estudos falam disso. E então, e esse aspecto do batismo também tem a ver com o ato do Espírito Santo, que ele desce e ele vem de cima para baixo. Então, a simbologia de você jogar a água, ela vai de cima para baixo, como sendo um ato do derramar, né? Ou tipificando este derramar do Espírito. Então, a forma do batismo, preferencialmente, seria por aspersão, né? Uma outra coisa que é importante. Quem deve ministrar ou realizar o batismo? Perceba o seguinte, algumas pessoas vão defender que o batismo pode ser praticado por todo crente, por todo cristão, já que nós somos sacerdotes, ou o sacerdócio universal dos crentes. Mas se nós observarmos no Antigo Testamento, e lembrando que a revelação de Deus ela é progressiva, ela não é em dispensações, ou seja, uma parte anulando a outra à medida que a história vai se passando, é como se terminasse um ciclo e começasse outro. Não é assim que a Escritura ela trabalha. Ela trabalha com uma progressão, ou seja, aquilo que foi, ele tem sim relevância para aquilo que é. E aquilo que é,
influencia naquilo que será. Então, percebe? É uma progressividade desta revelação. E aí, quando nós vamos para a circuncisão, não é qualquer pessoa que faz o ato de circuncisão com o menino trazido ao 8º dia. Não, é o sacerdote que faz esse ato. Aí é o sacerdote separado. E esse sacerdócio universal, ele está proposto desde o Antigo Testamento. Mas há uma especificidade. Então, da mesma forma que a ministração, a pregação da palavra e a ministração dos sacramentos, elas são atribuições de um ministro, de um pastor devidamente ordenado. Então, quem deve batizar? Quem batiza é então um ministro, um pastor devidamente ordenado. Então, essas são algumas colocações acerca do batismo que precisamos compreender. Com relação às crianças, e isso é muito importante, as crianças devem ser levadas para o batismo o mais cedo possível. Mais uma vez, não que elas irão garantir a salvação. E diferentemente dos romanistas ou papistas ou católicos, a criança ela não morrerá. Se ela vier a morrer, ela não será salva porque foi batizada. A salvação continua sendo através de Cristo Jesus, mesmo criança. Mas é bom ser trazida o mais cedo possível. E o batismo infantil é um ato de fé dos pais. Quem deve, então, levar essa criança para o batismo? Seriam os seus pais, e esses pais, eles devem professar a fé em Cristo. Então, o batismo, ele não é, digamos assim, um ato social para todas as pessoas. Porque tem muita gente que batiza o filho e nunca mais vai na igreja. Tem gente que batiza o filho ou quer batizar o filho e não é cristão. Simplesmente pelo ato de batizar. E não é dessa forma. Então, quem deve conduzir os filhos ao batismo são os pais. E esses pais devem professar a fé em Cristo. Tem que ser os dois, o pai e a mãe, para levar a criança ao batismo? Não. Ou o pai ou a mãe. Mas é importante que pelo menos um dos dois, eles professem a fé em Cristo Jesus. Uma pergunta que se faz é, e se a criança ela não tem pai ou mãe? Ora, então o seu representante legal levará essa criança ao batismo. E esse representante legal, ele também precisa ser professo, ou seja, proferir a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se, por exemplo, os representantes legais são o pai e a mãe, mas o avô ou a avó, eles professam uma fé em Cristo. A nossa confissão de fé nos coloca com o pai e com a mãe. Ou seja, para que esse batismo ele possa ocorrer, o pai e a mãe têm que professar a fé em Cristo. O texto coloca dessa forma, mas nós temos que compreender que o batismo
ele é um ato de promessa de uma descendência. Então, nem sempre os filhos automaticamente serão cristãos. Então, vislumbrando a descendência, um avô ou uma avó professos em Cristo, eles então também poderão levar a criança ao batismo, ok? Então, esta é a concepção do batismo infantil. E o que nós temos que compreender é que temos que conduzir a criança no caminho. O batismo não é um momento, mas o batismo é a introdução da criança na família da aliança, na promessa do Senhor, na esperança de que, quando vir a consciência, e conforme a vontade de Deus, aquela criança ela vai então confessar a Cristo como Salvador. Então, quando se batiza uma criança, existem deveres dos pais em encaminhar essa criança no caminho do Senhor, através da leitura da palavra, da oração, da presença na igreja. Percebe? Muitos pais batizam o filho, tiram fotos daquele momento, mas nunca mais pisam na igreja, estão na igreja. Não fazem isso. Então, existe um dever, certo? E o dever é de caminhar com aquela criança, nutrindo o seu coração do conhecimento da palavra de Deus, levando essa criança para a igreja, para que ela aprenda os preceitos, a cultuar ao Senhor. Então, isso é fundamental. Percebe? E aí, quando a criança ela é batizada na igreja presbiteriana, ela passa a ser um membro não comungante. Isso até os 17 anos de idade. A partir do momento que ela professa a fé em Cristo, até os 17 anos, aí ela passa a ser membro comungante, assim como um adulto. Um adulto, primeiramente, ele congrega na igreja, mas ele não é membro, ou seja, ele não faz parte do corpo, porque ele ainda não proferiu a fé ou não foi batizado. E então ele só se torna membro com o batismo e com a profissão de fé pública. Quantas vezes a pessoa deve ser batizada? Isso é algo muito importante para o nosso entendimento. O batismo só é proferido uma única vez. Agora, este batismo, ele tem que ser o batismo bíblico. E então se avalia a igreja, ou de onde se vem em relação ao batismo, e se orienta se vai batizar ou não, porque se aquele batismo teve validade ou não. Então, nós temos que compreender isso. É um único batismo, mas o batismo válido é o batismo bíblico. Então, perceba, um católico vindo para a igreja evangélica, presbiteriana, ele precisa ser batizado novamente? Sim. Ele precisa ser batizado novamente, porque aquele batismo na igreja católica, ele tem uma conotação, uma motivação de
condição de salvação. Então, o batismo ele foi aplicado de forma incorreta. Então, é necessário ser batizado novamente e proferir a fé pública. Por isso nós chamamos de profissão de fé. Ok? Uma outra questão importante acerca do quantitativo do batismo está na ideia equivocada dos pentecostais, que entendem que há dois batismos: o batismo de salvação e o batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo. E aí eles falam desse bibatismo, ou dessa segunda bênção, que seria o batismo. Mas, ora, meus irmãos, se o batismo para a salvação é um ato que próprio Cristo institui, batizando o candidato através do Espírito Santo de Deus, que testifica com o meu espírito da obra de Cristo, como eu posso ter um segundo batismo do Espírito Santo? E aí eles vão atribuir esse segundo batismo ao dom de línguas. Isso é um equívoco no aspecto de batismo, ou seja, determinando que uma prática ou um dom que nós entendemos que cessou, mas esse não é o assunto da nossa aula, o entendimento que cessou, eles então atribuem que isso é um ato, isso é uma segunda bênção, ou o bibatismo. Nós não entendemos dessa forma. Porque, perceba, para você cumprir a vontade de Deus, o entendimento da palavra, a oração, você necessita do Espírito Santo. Você necessita do ato do Espírito Santo, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, você no ato da conversão, você é batizado com o Espírito Santo. Percebe essa novidade de vida, esse novo ser é oriundo da ação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, vamos brevemente olhar o texto do Evangelho conforme Marcos 7 e 8. É bem breve, só para a gente tirar algumas conclusões desta aula. O texto vai dizer assim: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias da sandália. Aqui é o testemunho de João Batista. O texto inicia, o Evangelho de Marcos, ele praticamente ele inicia com esse ministério de João Batista. E aqui, então, ele fala acerca do testemunho dele para com Cristo. Então, é uma apresentação de Cristo que ele faz, e o primeiro ato dele é a humildade, que nós temos que compreender sempre. O pastor, conquanto ele ministre o batismo, os pais, conquanto tem um ato de fé ao levar a criança, uma pessoa, conquanto esteja publicamente na igreja, nada disso é garantia de salvação. É garantia porque a salvação, o poder, não está no ato do batismo, mas o poder está naquele que atua em nossos corações e, com o auxílio do Espírito, testifica da sua obra, da sua graça e da sua misericórdia. Então,
aqui João Batista ele revela essa humildade e essa consciência de que, embora ele esteja batizando pessoas para o arrependimento, aquele ato que ele faz não é o ato de garantia de salvação. Percebe? Então ele coloca essa consciência, essa humildade, ele tem a consciência de quem é, ele é apenas um servo de Deus. No verso 8, então, vem as suas palavras. E lembrando que o texto começa só para deixar claro, e pregava dizendo, ele anunciava, ele preparava o caminho para Cristo. Percebe que o alvo, o foco, não é o elemento do batismo, não é o sacramento do batismo, mas é aquele que instituiu o sacramento. O alvo é naquele que tem poder para regenerar, tem poder para purificar, tem poder para perdoar pecados, ou seja, o alvo é Cristo. Então, no verso número 8, ele vai dizer assim, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. É claro que aqui ele não está dizendo, ele não está colocando ordem cronológica, que o ato externo ele vem primeiro do interno. Não. Ele está dizendo, olha, isto que eu estou fazendo agora, ele não tem efeito se aquele que tem poder e que vem após mim não vos batizar ou não tiver batizado com o Espírito Santo. E é interessante o uso do Espírito Santo. Cristo, é a Trindade participando do ato do batismo. Ora, porque como nós batizamos uma pessoa? Nós batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então é a Trindade Santíssima sendo a agente desse batismo. Então não é o ato isolado de uma pessoa, mas é o ato do Deus Trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E então, por que o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido alguns desses aspectos. Em caso de dúvida, estarei à disposição no nosso grupo do WhatsApp. Também, se os irmãos quiserem me procurar particularmente, também estamos à disposição. Mandarei o questionário para os amados irmãos. E que Deus assim nos abençoe, lembrando sempre que não é o ato em si que é a essência, mas sim aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez, ou provavelmente, segundo o tempo, fará, segundo a vontade dele, no coração de cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse momento, por essa aula. Obrigado, Deus, por cada um, por cada família. Os abençoe, que no devido tempo, segundo a tua vontade, eles possam professar a fé no Senhor Jesus Cristo e serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sabemos, ó Deus, que não é a igreja visível que de fato é a tua igreja. A igreja visível apenas ela externaliza a fé em ti, mas são aqueles que fazem parte da igreja invisível. São aqueles que foram alcançados de fato pela tua graça.
Obrigado, Senhor, fique conosco, é assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus assim os abençoe.